Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal Delfigov e vamos dar continuidade ao nosso projeto de NFE NFC. Então hoje vamos dar continuidade aqui de onde a gente parou. Deixa eu só relembrar você o que fizemos na última aula. Para você que chegou agora nesse vídeo, nós estamos desenvolvendo um projeto explanando o processo da CBR para a gente poder ver como que funciona um processo básico da emissão de uma nota fiscal e de um cupom fiscal, desenvolvendo na prática. Esse aqui é o nosso projeto, ele já está nesse ponto. E a última videoaula foi essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Puxar aqui da última tela. Essa aqui, ó, a videoaula número 6. Então, nela nós já ficamos em alguns pontos. Já temos aqui a 1, a 2 até a 6. Antes disso, eu mostrei também aqui um explanando. Esse explanando aqui, ele serviu para quê? Para nivelar todo mundo que não tinha conhecimento no ACBR, como chegar a esse ponto. E agora damos continuidade no nosso projeto. Beleza? Então, vamos lá. Para isso, eu mostrei para vocês como fazia e eu já fiz algumas configurações aqui no meu. Eu sempre falei para vocês, vamos trabalhar junto e vocês fazem o layout que você achar melhor. Eu melhorei meu layout aqui, eu vou seguir esse padrãozinho aqui. Ó. Então, observe que na última aula nós organizamos aqui, mas eu achei por bem colocar dentro de um containerzinho aqui para ficar um pouquinho melhor, mais agradável de ver, tá? Então, isso aqui eu achei por bem ficar desse jeito, mas depois a gente pode até mudar. Olha aí, eu coloquei tudo certinho assim dentro do container. Aqui o geral, melhorei aqui embaixo. Dei uma melhoradinha aqui nessa parte aqui, coloquei todos numa só, porque a gente tinha colocado uma abinha. Então, enfim, isso aí é só organização. Isso aí você pode colocar como você achar interessante. Só coloquei aqui organizadinho, todos eles. Perfeito? E o que eu fiz? Eu fiz esse espécie de menuzinho aqui, um cabeçalhozinho. Isso aqui é um macetezinho que eu utilizo muito nos projetos que eu faço. Ajuda bastante. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz e vocês façam de vocês caso vocês acharam interessante. O que acontece? Quem veio do mundo web sabe que lá na web tem aqueles caminhos, né? Digamos assim, aonde para você saber aonde você está. Então eu estou dentro de configurações fiscais. Então eu já deixei padronizado aqui para todas as vezes que eu tiver criando uma tela, eu vou usar esse caminho. Se eu tivesse em clientes, eu ia estar lá, por exemplo, cadastros cliente, cadastro ou estoque produtos, movimentos, vendas e assim sucessivamente. Fiscais, NFE, para quê? Para deixar o cliente mais tranquilo, para ele saber qual tela ele se encontra. Então isso é bem legal. O que eu fiz? Basicamente, eu criei um frame. Eu gosto muito dos frames. Os frames ajudam bastante, principalmente você que quer fazer bloquinhos de código já pronto. Utilize os frames. Então, aqui eu tenho esse frame aqui, ó, que eu já deixei ele organizadinho. O que eu fiz? Eu basicamente criei um frame, né? Então, vim aqui New Order, aí digito aqui, ó, frame, aí vai aparecer aqui os frames individual, o próprio frame do Delphi. Ok, então você tem um frame. Um frame é exatamente um formulário com menos recursos, digamos assim, a grosso modo. Então você tem todas as funções de um formulário aqui, quase todas, né? Perfeito. Então observe que ele tem aqui também a classezinha dele, tudo certinho. E aqui dentro você já organiza como você achar mais interessante. Então, por exemplo, eu coloquei um painel aqui, ó, que eu chamei de background. Então, o que eu fiz? Coloquei um painelzinho aqui, Ctrl Alt P, panel, background. Aí o que eu fiz? F11, coloquei esse painel ao client e pintei ele de uma cor que eu achei conveniente. Então, utilizei lá uma cor qualquer que eu gostaria que ficasse. Vou escolher outra cor aqui, né? Pegar aqui, eu escolhi aqui um marronzinho. Pronto. Coloquei a cor que eu queria. Outra coisa que tem no frame. Se eu pegar, por exemplo, esse painel aqui, eu posso diminuir esse frame aqui, ó. Aqui no frame. Clico no frame, diminuo o frame. Vou colocar uma altura, por exemplo, 40. O meu ficou 40. 40. Pronto, então essa é a altura que eu vou querer. E uma largura, eu coloquei 800, mas você pode colocar a altura que você, a largura que você quiser. Beleza, com isso, esse painel aqui também ele vai ter uma largura, né, olha lá, de 800 e uma altura de 40. Aí o que acontece? Você acidentalmente pode, por exemplo, estar clicado aqui no seu frame e enlarguecer. Então você já bagunça o seu frame. Então, para isso, ele tem um recursozinho bem legal, que depois que você deixou as medidas certinhas que você quer, você vem no frame e marca essa paradinha aqui, ó, Auto Size. Pronto. A partir disso, você não vai conseguir mais crescer.
ele vai ficar do tamanho do objeto que tiver dentro dele. Então, por exemplo, eu tenho um painel aqui que é 800 por 40. Aí o frame vai respeitar essa altura. Mesmo que você queira, você não vai conseguir. Se você quiser mexer, aí você tem que vir aqui no painel, tirar ele do client, né? Por exemplo, colocar none. Aí sim você diminui, por exemplo, você aumenta. Vamos colocar lá 1024. Aí depois disso você vem aqui no painelzinho e aumenta para ao client. Aí o frame vai respeitar também o tamanho do objeto que tiver contido dentro dele. Olha lá, mesmo se eu diminuir, ele vai voltar. Então é bem legal o frame. Aí dentro do frame, você vai colocando aquilo que você quer. Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, uma imagenzinha para cá. Então peguei uma imagenzinha aqui, coloquei aqui no início. Pronto. Só que eu coloquei dentro de um painel, né? Então, o que eu fiz? Ctrl X, coloquei aqui um painel, panel, coloquei lá ICO, de ícone, né? O nome que você achar interessante. A linha aqui à direita e colei a imagem aqui dentro. Essa imagem, você pode pegar ela, coloca a largura aqui de 40 também, em uma altura, para ele ficar proporcional. Essa imagem você vai na internet e pega uma imagem que você quiser, tá? Aí com isso, eu coloquei novamente outro painelzinho aqui dentro, ó, e coloquei o texto 1. Depois coloquei outro painelzinho aqui, ó, coloquei a imagem do Next e outro painelzinho, texto 2. Resumindo, quando isso aqui estiver tudo pronto, você salva na sua pasta. Eu salvei com o nome View Frames Caminho. Perfeito. E agora, toda vez que eu quiser usar, eu faço isso aqui, ó, File New, VCL Forms, um exemplo, tem um formulário aqui. Perfeito. Eu coloco um painelzinho aqui, por exemplo, Panel Topo, tá? Aperto F11, vou alinhar ele aqui ao topo. Qual que é a altura dele? 40. Então coloco lá, 8, 40. Pronto. E agora, como é que eu faço? Eu jogo meu frame. Ctrl Alt P para pesquisar, aí digito frame. Automaticamente ele vai aparecer ali na abinha standard. Clicou no frame, clica aqui dentro. Ele vai abrir e vai trazer os frames já prontos. Você escolheu lá o caminho, ok. Ele já vai trazer para cá para você renomear. Agora você simplesmente coloca ele o quê? Ao client, que ele vai ficar exatamente aqui dentro. Então, automaticamente você já vai ter. Aí, lógico, você só muda o que você quiser. Esse texto aqui, por exemplo, ele seria cadastro, tá? Aí ficou pequeno, lógico, então você enlarguece aqui, ó. Olha lá, cadastro. Esse aqui já está tudo prontinho. Qual que é o texto 2? Cliente. Perfeito? Então, você coloca tudo certinho, já vai vir com as formatações, tudo bacana. Isso é bem legal, eu uso bastante. Perfeito? Então, foi com isso que eu fiz aqui o meu frame para colocar aqui dentro. Então, vamos ver que pé que tá. Já mostrei para você, né? Você que está acompanhando já sabe que pé que está aqui. Então, configurações, já está tudo bonitinho aqui. Observe esses botõezinhos coloridos também, tudo foi o que fiz, organizando também com frames, tá? Esse aqui eu criei um componentezinho só para ele não ficar toda hora criando isso aí, mas também é possível. Olha aqui, ó. Se eu vier aqui, BTN, eu criei um botãozinho também com frame, aonde quando eu passo o mouse, olha lá, ele tem todo esse shapezinho que colore e tudo mais, a imagenzinha, olha lá, ó, cinza, cinza escura. Então tem o texto, tudo isso aí dá para você fazer perfeitamente. Se eu quiser utilizar, deixa eu mostrar para vocês como é que ele funciona. Vou pegar aqui, vou fechar esse botãozinho, vou colocar ele bem aqui dentro, só para você ver. Ctrl Alt P, frame, cliquei, coloquei aqui dentro, BTN, ok. Ele já veio para cá, ó. Olha aqui. Já tem um botãozinho. Só que desse jeito aqui é ruim porque você dá trabalho para você estar movimentando. Ao contrário desse aqui. Esse aqui foi um componentezinho. Eu peguei esse bloquinho e componentizei. Com isso, eu não tenho esse problema. Porque se eu clicar aqui, eu vou clicar no label ali, ó, porque o frame mesmo é esse aqui. Mas nada impede de você trabalhar também. Isso aqui é só uma ideia que estou dando para você, que dá de você criar aí tudo certinho. Quando eu executo, ó, olha lá. Não sei onde é que eu coloquei, deixa eu ver aqui, arquivos, aqui, ó. Olha lá, entendeu? Então já cria seu botãozinho com efeito, ó, tudo com frames. Esse aqui é um pouco diferente, porque esse aqui é um componente. Mas olha lá, dá de você fazer também perfeitamente, você cria os botões já coloridos e tudo certo. Para quem não sabe fazer a parte de componentização. Bacana? Vamos lá. Vou deletar isso aqui e vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Vamos abrir aqui lá o nosso projeto do ACBR
e vamos ver o que nós temos. Aqui no ACBR, se vocês lembram, nós estamos fazendo esse exemplo. E quando a gente abre o projeto da CBR, vamos abrir aqui, vamos ver que ele vai carregar algumas informações. Informações essas que já foram pré-definidas no arquivo ini. Tá? Olha aqui, então ele já carrega isso daqui. A gente colocou aqui a parte do emitente, ó, esses dados aqui ele já carrega. A gente colocou aqui o web service, essas informações ele já traz. Por quê? Porque ele está contido aqui no Show Explorer, aqui no arquivo ini. Então, se eu pegar aqui, ó, arquivo.ini, todas aquelas informações aqui dentro, tá? Aqueles processos que a gente fez. O que é que nós fizemos? Nós fizemos aqui para o nosso projeto um banco de dados. Então, nós iremos utilizá-los. Para isso, vamos abrir aqui nosso IB Expert. Deixa eu já clicar nele aqui, para ele poder carregar e já trazer. Aqui eu vou trazer aqui a parte fiscal, né? Esse fiscal 40, nosso banco de dados, que nós já criamos, e tem todas as informações aqui dentro. Deixa eu maximizar elas aqui, né? Perfeito. Vamos configurar parte por parte, para a gente poder não se perder. Então, tudo que tem config é a parte de configuração, tá? Que eu vou estar colocando dentro do meu projeto. Entenda, nós iremos fazer um jeito de ler essas informações e depois nós vamos gravar lá no banco de dados. Então, para isso, eu vou abrir aqui esse carinha aqui, ó, que é o projeto da CBR, e vamos vir aqui no código dele, apertar aqui, vamos procurar aqui o evento. Como você não deve ter o GExpert, o meu aqui eu aperto Ctrl G, o GExpert é esse componentezinho aqui, ó. Eu gosto muito dele, porque ele agiliza muito o processo. Por exemplo, eu quero renomear isso daqui, eu clico nele, aperto Shift F2, já aparece a caixinha para eu poder renomear, é bem legal. Quando eu pego o componente, por exemplo, eu estou aqui, estando aqui na Web Service, por exemplo, em configurações, se eu pegar aqui, por exemplo, Button, cliquei aqui, ó. Quando eu clico aqui dentro, ele coloca e já traz a caixinha para eu renomear. Por exemplo, BTN teste. Olha lá, ele já traz a informação. Eu poderia até já mudar o caption aqui também, por exemplo, teste. Tá? Então, isso agilize muito o processo. Eu gosto bastante. Então, com o GExpert é fácil de eu achar. Mas supondo que você não tem, você vai ter que vir aqui, ó, e procurar aqui dentro os métodos. Então, por exemplo, eles ficam geralmente aqui na parte das procedures. Tá? Você vai descendo aqui, aí aqui dentro eles ficam. Então, nós vamos usar esse ler configuração e o gravar configuração. Eu aperto só assim, ó, Ctrl G, aí eu coloco lá gravar, ele já vai aparecer, clico duas vezes, ele já traz para o método, tá? Ctrl Shift, setinha para cima, ele leva lá para a declaração. E assim sucessivamente. Então, esses atalhos são muito importantes no dia a dia. Para esse númerozinho 1 aparecer aqui, o que eu fiz? Ctrl Shift e o número 1. Porque aí eu consigo, por exemplo, colocar marcadores. Se eu quiser marcar aqui, ó, Ctrl Shift 2. Se eu apertar Ctrl 1, ele já joga lá para cima, Ctrl 2 traz para cá. Então, tudo são macetezinho que a gente já vai estar trabalhando aí no dia a dia. Isso ajuda bastante, eu utilizo bastante. Então, vamos lá. O gravar configurações. Eu vou gravar no banco de dados as informações que tiverem na minha tela. E eu tenho que implementar tudo isso aqui. Vamos fazer por parte, para a gente não se perder. Então, antes de mais nada, se eu vou gravar no banco de dados, eu preciso de uma conexão com o meu banco de dados. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter uma conexão. Nós não criamos ainda, então vamos criar. Vamos vir aqui no nosso projeto, eu vou vir aqui no meu projeto, você vai no seu, e observe aqui ó, que eu não tenho nada ainda de service, de nada de conexão. Então, vamos lá criar. File, New, Order. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, dados, né? Ou você pode escrever aqui, como é que é? Data, que ele já vai abrir, né? Você vai abrir aqui certinho, database, data model. Você pode escrever o data model. Ok. Perfeito. Com esse data model aqui, você vai pegar e vai salvar ele. Então, vamos salvar aqui, salvar. Vamos vir aqui no nosso projeto. Eu tenho aqui o meu projeto aqui, Fiscal 40, SRC. Service, eu gosto de chamar o nome Service, pode chamar o nome que você quiser. Data Model, DM, não sei o que, eu chamo Service, tá? Então, eu vim aqui, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, service.conexão.pass. Então, esse aqui vai ser o nome do meu Data Model. Tá aqui. Perfeito. F11, name.
service conexão. Então, vou chamar isso aí. Isso aqui vai ser minha service de conexão. Então, tá aqui meu datamole, tudo bonitinho, não tem nada. Se ele é de conexão, eu preciso do FD Connect. Então, vamos colocar Ctrl Alt P, apareceu ali do lado, FD com. Apareceu aqui dentro. Eu sempre vou deixar desse tipo aqui, FD Connect. Eu sempre gosto de usar assim, ó, FD com. Só até aqui. É um macetinho que eu gosto. Mas isso aí você pode usar como você achar melhor. Então já tenho aqui o componente de conexão. E agora? Agora eu vou apontar ele para o meu banco de dados. Se você se lembra bem, nós criamos esse banco de dados. Então vamos, deixa eu só clicar aqui, ó, botão direito, Show Explorer, eu mostro a pasta do meu projeto. Aí eu vou vir aqui em Fiscal 40, Install, na verdade não está aqui. Esse banco de dados, para eu achar ele melhor, vou vir por aqui. Botão direito, Database Register Information, e aí aqui sim ele está dentro dessa pasta aqui, ó, tá? Que eu não lembrava onde é que eu tinha colocado. Então vou dar um Ctrl C, e aí agora eu vou achar a pasta. Vou colar aqui em cima e pronto. Esse aqui é a minha pasta, tá lá dentro do Delphi Gov, o FB, aqui é meu caminho. Então tá aqui o meu banco de dados. Então esse é o banco de dados que eu vou utilizar. O seu aí deve estar no caminho que você colocou. Então vou copiar esse banco de dados. Vou vir aqui no meu IBExpert não, aqui no meu Delphi, no meu FD.com, clico duas vezes, ele vai abrir para me configurar. Então, qual que é o Drive ID? Ele vai ser FB, tá? Observe como eu estou usando o Community, quase não tem muita coisa, não tem SQL Server, não tem algumas coisas aqui, tá? Mas nós estamos usando Firebase, então vai dar certo. Então, eu escolhi FB. Database, coloco lá o caminho do database que eu já copiei. Username, sysdba, você já sabe aí. Sysdba. Qual que é a senha? Master Key. Essa é a senha do meu banco de dados. O seu é a que você colocou, entendeu? Protocolo, vou escolher aqui TCP/IP. Server, vou colocar o IP do meu servidor, 127.0.0.1, tá? Ou poderia ser também assim, ó. Poderia ser local host, tanto faz. Eu tenho a mania de colocar o IP mesmo. Porta, a porta do meu banco de dados é 3050, tá? Aí se a sua for outra, você vai colocar. O padrão é esse aí. E aqui eu vou colocar o IN 1252 para aquela questão de caracteres especiais, essas coisas. Com isso, só dou um teste aqui. Ok. Deu um erro e não conseguiu conectar. Olha lá, ó. Seu username and password não foi definido. Mas eu já sei por quê. Esse 3050, aqui eu uso o seguinte, ó. Deixa eu ajeitar aí. Ó, serviços. Vou mostrar para você aqui. Então, vou clicar. Eu tenho vários Firebird. O 2.5, o 3.0 e o 4.0. No meu caso, eu fiz algumas modificações. Então, a porta do meu Firebird 4.0 não é 3050. É por isso que não deu certo. Então, ela é a porta 3040. 3040. O 3050 é do 2.5 e o 3030 do 3.0. Porque quando a gente instala por padrão, ele coloca 3050. Aí eu não mudei do 2.5 e mudei só as demais. Agora vai dar certo. Olha aqui, ó. Olha aí. Conexão com sucesso. Se eu colocasse 3030, não funcionaria. Aí no seu, provavelmente é 3050, se você tiver só um Firebird instalado. Beleza? Então, ok, já está funcionando. Tem algumas configurações que a gente faz aqui no FD Connect, mas aí é só questões mesmo didáticas. Eu vou desmarcar somente esse login prompt, e bem aqui ele tem umas configurações que a gente coloca, por exemplo, essas aqui eu desmarco, pode desmarcar todas as duas, só essas duas aí que eu deixo desmarcada. Os demais eu já deixo tudo funcionando, não tem nenhum problema, tá? Se você também não quiser desmarcar, deixa marcada mesmo, vai funcionar do mesmo jeito. Olha lá, conectou, desconectou. Perfeito? Aqui tem as opções também de conexão, de FAT Options. A gente vai ver isso mais para frente também, como a gente vai estar fazendo. Tá? Todas elas têm essas opções. Eu só deixo desmarcado essas duas aqui e também marco lá, ó, vai funcionar perfeitamente. Beleza? Então nossa conexão já está pronta. Com o nosso banco de dados, tudo certinho. Agora o que eu preciso? Eu preciso de um driver link, porque eu estou usando o Firebase. Então, Ctrl Alt P, FB, Drive, olha lá, ó. Clico, coloco aqui. Esse driver link só serve para ele fazer o use de uma unit aqui no nosso projeto.
eu já deixo ele aqui, né? Porque depois eu vou precisar dele para no futuro. Então eu apago só isso aqui e deixo desse jeito aqui mesmo. Também preciso do white cursor. Então eu vou colocar lá cursor. Esse white cursor precisa também. Então coloquei, eu sempre apago só aqui, ó. Deixo desse jeito aí, no meu caso. Então já está aqui tudo certinho. Finalizou? Finalizou. A conexão é só isso mesmo. Eu só preciso dessa telinha aqui e já está tudo certo. Beleza? Então aqui dentro, ó, a minha conexão vai ser isso aqui. Agora, eu vou precisar, por exemplo, de uma classe, uma service, para configurar o meu ACBR. Eu tenho a view de config do ACBR e eu preciso de uma service dessa aqui para configurar. Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou herdar dessa daí. Deixa eu vou organizar aqui, tudo certinho. Então, eu vou vir aqui, ó, File, New, Order. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, conexão. Ele vai aparecer. Olha lá, ó, a minha service conexão, ok. Eu criei uma cópia, só que a herança aqui é da conexão. Ou seja, toda vez que eu instanciar essa service aqui, ele já vai vir para mim com uma conexão ativa. Perfeito? Eu sempre trabalho desse jeito, acho legal e gosto demais. Muito bem, então vamos lá. Essa aqui vai ser a nossa service config ACBR. Nós colocamos, deixa assim por enquanto. Deixa eu só verificar aqui qual foi o nome que eu coloquei aqui. FB40, tá vendo? Então vou colocar o mesmo nome. Name, né? FB40. Pronto. Porque se eu tiver outra por 2.5, por 3.0, eu já vou saber. Então essa service config a CBR Firebird 40, 4.0. Perfeito. E agora vamos salvar. Vim aqui, clica em salvar, SRC, service, conexão. Então vou colocar aqui minúsculo, né? config.acbr.fb40. Eu gosto sempre de deixar o nome certinho assim, porque eu não tenho dúvida do que está acontecendo. Perfeito? Salvei. Então já tenho aqui tudo certo, tudo bonitinho. Vou organizar aqui tudo bonitinho e está ali para nós. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar as queries que vai acessar. Você pode fazer de várias maneiras. Esse curso, esse canal tem o intuito de ensinar quem está começando. Então aqui a gente procura levar o que funciona. Eu vou colocar as queries aqui dentro. Mas é lógico que no dia a dia você poderia criar uma classe que retornasse uma query para não ficar enchendo isso aqui de queries. Eu vou colocar a query aqui dentro porque eu acho que fica mais fácil, mais intuitivo para quem está começando. Depois você mesmo vai percebendo como que pode melhorar e automaticamente você já vai organizando. Outra coisa, Ctrl Shift F11. Eu vou ver um negócio aqui, ó. Forms. Os meus estão todos do lado de cá, porque eu já mostrei em vídeo anterior que eu fiz um jeito que todos os formulários, quando eu crio, ele já vai aqui para essa parte. Se não, provavelmente o seu estaria desse jeito aqui do lado de cá. Teria que colocar para cá. Perfeito? Então, só essa observação. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso, primeiro que nós vamos configurar, digamos assim, é o certificado. Tá? Aqui nós vamos gravar configurações. Então, nós vamos gravar no banco de dados as informações que colocarmos aqui nessa tabela. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no... Vamos começar por o emitente. Tá? Então, vamos começar como ele é o primeiro. Esquece certificado, vamos vir aqui para o emitente. Então, o que acontece? O que eu digitar aqui, eu preciso gravar no banco de dados. Então, vamos vir aqui. Vamos procurar aqui emitente. Então, emitente é esse aqui. Tá beleza? Então, eu tenho que fazer com que essa rotininha aqui grave no banco. Conseguiram entender? Bacana. Qual que é o nome da Procedure? A Procedure é gravar configurações. Então, nós iremos criá-la com o mesmo nome, tá? Então, vamos lá no nosso projeto. Aqui no nosso projeto, aqui na nossa service config, vamos apertar F12 e vamos colocar elas por enquanto como pública. Depois a gente melhora. Então vamos colocar lá. Procedure, gravar configurações. Tá? Acho que é esse o nome. Deixa eu só olhar aqui, vou colocar o mesmo nome
para a gente não ter dúvida, gravar a configuração. Colocar o mesmo nome para você saber que você está fazendo exatamente a mesma coisa. Beleza? E agora, vamos declarar logo a outra. A próxima é ler configuração. Então, a gente vai gravar a configuração e ler configuração, para a gente poder entender. Estamos fazendo aqui do emitente. Então, vamos voltar aqui para o nosso projeto e vamos declarar também. Ler configuração. Pronto. Já declarei as duas procedures. Agora, Ctrl Shift C, ele vai implementar para nós aqui, tanto gravar quanto ler. Eu acho legal colocar assim, ó, porque eu sou uma pessoa muito cheia de frescurinha. Então, esses nomes aqui, eu acho legal que quando eu olho, eu já sei que, apesar de ter aqui, mas estando verdinho assim para mim, eu acho melhor. Eu tenho essas manias, então eu coloco. Perfeito. E agora? Agora vamos colocar lá o emitente. Se a gente pegar aqui, ó, na ordenzinha, o primeiro é o certificado. Eu acho que eu vou acabar colocando na mesma ordem também. Então, esquece o emitente, vou mesmo para o certificado, para ficar na mesma ordem aqui para a gente não se perder. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. É bom que fique tudo na mesma ordem, né? Vocês já viram aí como que eu sou, pessoal. Isso aqui é manias, mas você pode fazer como você achar melhor. Então eu copiei de lá, colei aqui para ficar fácil de eu entender. Agora vamos parar para raciocinar. Para isso ir para o banco de dados, eu preciso passar essas informações aqui para uma query e aí posteriormente elas vão para o banco de dados. Estão conseguindo entender? Então beleza, então vamos lá. Vamos colocar uma query aqui, fd query. Aí é o seguinte, o GExpert é legal porque ele já traz isso aqui para mim e tem aqui o prefixozinho. Eu vou configurar esse prefixo, é bom que você já vai aprender também. Sets. Aí aqui, ó, essas queries eu gosto de chamar assim, ó, QRY, underline. Eu coloco desse jeito nos meus projetos. Então, beleza. Então, agora, a partir de agora, toda vez que eu colocar uma query, ele já vai trazer aquele prefixo. Olha lá, ó, fd query. Então, ele já trouxe. Como é de configuração, eu vou colocar config, underline, certificado. Esse é o nome da minha query. Pronto. Por quê? É uma query, não é uma tabela. Se fosse tabela, era TBL. Ela é de configuração e vai configurar o certificado. Então, quando você coloca os nomes desse jeito, fica fácil. Bacana. Agora é o seguinte, tá aqui, ó, a minha tabela é essa aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, clico duas vezes, olha lá, select, asterisco, from, o nome da tabela. Executei, ele já vai mostrar os fields aqui embaixo, tá bom? Se você quiser, você pode fazer o seguinte, você pode colocar um parâmetro aqui ou deixar desse jeito. Por enquanto, deixa assim. Mas lembre-se, quando a tabela é muito grande, é interessante colocar um parâmetro. Perfeito? Eu, por enquanto, vou deixar desse jeito. Depois a gente pode voltar e configurar. Ok. Botão direito, Field Edits, Ctrl F ou botão direito, ADD All Fields. Todos os fields foram inseridos aqui dentro. Isso aqui nada mais é do que uma classe, pessoal. Se você pegar só esse bloquinho aqui e analisar, isso é uma classe pura. Só que aqui é visual, você não consegue compreender que é uma classe, mas isso aqui é visual, tá? Então, ok. Observe que automaticamente ele já vai inserindo aqui as informações, ó. Se eu só organizar aqui, olha lá, ele já tem essa aqui, ó, já está inserindo aqui os atributos, digamos assim, as properties, como se fosse. Observe que esse cara aqui é do tipo TFD query, que é o objeto em si. Aí aqui, por exemplo, esse carinha aqui, ó, é do tipo integer field e assim vai. Então, cada um vai criando de acordo com o que ele é. E agora? Agora vamos voltar aqui no nosso projeto. E aí é o seguinte, no gravar configurações, eu estou gravando agora aqui quem? Vou colocar aqui, por exemplo, o mesmo nome da tabela, porque se você tiver esse projeto em mãos, você vai saber exatamente o que está acontecendo. Você está gravando o config certificado. Perfeito? Então vamos lá. QRY de query config certificado ponto close, tá? Então agora vamos lá de novo. Ponto open, de um close e de um open. Isso é padrão. E agora ponto insert. Beleza? Então automaticamente já está correto. E agora? Agora você vai passar as informações. Por exemplo, se você observar aqui, ó,
Segura Alt, seleciona isso daqui. Selecionei, apagou. Perfeito. Agora você pega isso daqui, dá um tab para ele para cá e vamos colocar aqui, ó. Esse cara, ele vai ser... Por que que é interessante colocar os mesmos nomes? Porque agora é o CBSSLib. Olha aqui, ó. CBSSLib. Entendeu? Então, quando você coloca desse jeitinho, você não tem dúvida. Então, vamos lá. Ele é um inteiro, ó, porque ele mostra aqui na frente as integer. Então, ponto as integer. Recebe o conteúdo que tiver aqui dentro, tá? Então, você já está fazendo. Isso aqui é desse jeito mesmo que faz. Não é de outra maneira. Agora, você vai pegar o cryptlib. Então, você pode pegar aqui, ó. Ctrl V. Cryptlib. Olha lá, ó. Ponto as integer. Bacana? Depois a gente apaga lá do final. Você pode pegar aqui agora Ctrl V e vai ser quem? O http lib, tá? Então, Ctrl E. É porque ele não está deixando apertar por conta que eu não tirei aqui, ó. Então, se eu tirar aqui esse negocinho aqui, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Então, aqui, Ctrl espaço, olha lá. http lib. Então, eu vou pegar lá, cadê http? Olha aqui, lib. Ponto as integer. Perfeito? Aí você coloca aqui dois pontos igual, para poder igualar, e apaga só esse parênteses aí. Então, observe que ele já vai começando a se comportar. Aqui ele está acusando alguns errinhos, tá? A gente vai ter que descobrir por qual motivo ele está acusando isso daí. Deixa eu ver aqui por que logo, para a gente poder ver. Porque aqui era para estar correto. Talvez a gente mudou o nome, né? Deixa eu só ver se eu mudei o nome. Ah, já entendi por quê. É o seguinte, temos duas vertentes aqui, ó. Esses caras eles não estão aqui dentro da config. Vocês estão conseguindo ver? Eles não estão aqui dentro da config. Então, automaticamente, eles não vão funcionar. Por quê? Porque eu teria que declarar isso lá dentro da minha view, não aqui dentro. Eu acabei colocando aqui no lugar errado. Tá beleza? Então, o que que acontece? Deixa eu contextualizar para você aqui. Eu acabei colocando os métodos dentro da minha service. Perfeito, até aí não tem nada demais. Os métodos aqui dentro da service. Só que, se eu colocar os métodos aqui dentro da service, deixa eu fechar isso aqui, né? A minha view, essa view aqui, ó, ela não está enxergando ainda, ela não está enxergando a service. Então, ela não vai conseguir acessar, porque o certo seria o seguinte, aqui dentro da service, eu fazia um use, Alt F11, de quem? Da minha view config, e aí sim acessar o nome delas. Eu acho isso muito, não acho legal, eu acho que não é bacana. Então, o que que eu sugiro que vocês façam? Vamos lá. É o seguinte, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Vamos vir aqui na nossa view e vamos bolar uma ideia bacana. Deixa eu olhar aqui. Essa view, ela herda. Deixa eu ver aqui. Ela está herdando da view base. Então, se ela está herdando da view base, ela pode e deve ser declarada na base. Só que eu vou fazer por enquanto aqui nessa view e depois eu vou pensar uma maneira que fique bom com vocês. Porque o que que acontece? Se eu declarar na base, eu já tenho acesso. É isso mesmo que eu vou fazer, eu declaro na base. Então, eu vou pegar a base aqui, ó, a view base, que eu imagino que vocês fizeram do mesmo jeito, e vou criar mais um escopozinho desse aqui, para eu ter acesso. Então, eu vou fazer o seguinte, vou apagar esses caras aqui, que eu não gosto muito desses nomes. Então, vou vir bem aqui, ó, e digitar assim, ó, published. Ponto. O que que é isso? Isso aqui é o escopo de visibilidade, tá? Eu estou fazendo aqui na minha base, que todas as demais herdam dela. Esse escopo é interessante, galera, porque o que que acontece? Toda vez que eu quero trabalhar, qualquer situação que as demais que vão herdar dela veja, automaticamente eu declaro do tipo published. Então, vou colocar aqui, fservice vai ser do tipo, e vou fazer o use aqui, por exemplo, da minha service config ACBR. Então, vou colocar aqui, ó, config ACBR no implementation, ela veio para cá, ó, tá aqui em cima. Então, ela vai ser do tipo, deixa eu pegar aqui, T service config ACBR. Pronto.
Tá dando esses errinhos aí porque o Delphi é desse jeito mesmo. Ele sempre vai acusar. Agora, olha o que acontece. Quando eu tiver nessa view aqui, que eu já declarei aqui o que eu vou querer. Então, eu vou colocar até assim, fservice, vou colocar o mesmo nome, porque a gente pode ter mais, né? Então, Ctrl V. Então, fservice, config, acbr, fb40. Beleza? Então, ela vai ser esse nome aí. Bacana. Vou voltar aqui agora na minha view config. E agora daqui de dentro eu tenho acesso. Por exemplo, deixa eu criar aqui na minha view. Vou mostrar para vocês agora. Aqui no público. Perfeito. Vou colocar aqui, ó. Os mesmos nomes que eu coloquei aqui. Depois nós vamos apagar daqui de dentro. Esses nomes que eu coloquei aqui, eles vão ficar lá na config. É bem complexo de compreender, mas vocês fizerem do mesmo jeito, vai dar certo. Então, em vez de ficar aqui na minha service, vocês vão ficar aqui na view, tá? Então, vou colocar aqui dentro. Ctrl Shift C. Pronto. Agora já está aqui. Agora é o seguinte, esses mesmos negócios que eu coloquei aqui, ó, vou dar aqui um Ctrl X e eles vão para lá. E aqui eu vou até apagar essas paradas aqui, posso apagar. Não quero isso aqui mais e também aqui não vou querer. Apago isso daqui, deixar tudo apagado aqui. Pronto. Vou até salvar aqui. Eles vão vir para cá. Vou gravar configurações. Vou colocar ele aqui dentro. E agora? Agora observe que está dando um erro. Porque essa service aqui, essa view, ela não está enxergando ainda a config ACBR, que é essa daqui. Mas não tem problema, você tem aquela variável, digamos assim, né? Que é aquela instância que faz isso. Eu sei que muita gente não acha isso uma boa prática, mas isso aqui não é como eu disse para vocês, eu estou mostrando como que funciona. Depois você faz como você achar interessante, tá? Então eu vou dar só um tab aqui para ele ficar um pouquinho mais para frente. E aqui eu posso colocar assim, ó, fservice, olha lá, ó. Então eu tenho uma fservice do tipo config ACBR, então eu consigo acessar. Ponto. Observe que agora eu tenho acesso à query. Olha lá, ó. Então automaticamente ele vai parar de dar erro. Tá? Eu posso selecionar isso aqui, ó. Dar um Ctrl C. Olha lá, Ctrl C. E só ir colando aqui na frente. Tá? Ele vai funcionar perfeitamente. Dá um Ctrl V aqui também. Ele está dando esse errinho aqui porque ele quer que eu feche e depois abra. Se eu fizer isso, ele vai funcionar. Vou fazer isso aqui para vocês verem. Olha lá. Ó. Então agora já está funcionando. Porque essas informações aqui, ó, estão nesse formulário. Tá? Então vou só fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó. Vou ver aqui, close all. E vamos abrir novamente. Aí eu vou abrir aqui a service config CBR, só para ela ficar aqui aberta, tá? Deixa ela quietinha aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Esses errinhos bobo aí que dá no Delphi, mas beleza. Então vamos abrir aqui a view config CBR. Pronto. Agora aí, ó, ela já parou de dar erro. Por quê? Porque ela enxerga através daquela variável lá fservice config CBR. Pode fazer de outro jeito? Pode. Se você quiser, você simplesmente poderia dar o uses aqui da config, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, porque toda vez que eu instanciar qualquer view, ele vai instanciar a sua própria service. E isso é legal, porque aí eles não ficam concorrentes. Exemplo, isso aqui acontece muito, pessoal, bastante, bastante. Olha o que acontece. O seguinte, eu vou mostrar aqui para justificar por que eu estou fazendo esse arrodeio todo. Imagina que isso aqui, eu vou colocar até o nome que todo mundo coloca, é o seu data module, seu data module, tá? Então esse aqui é o seu data module. Aqui dentro você tem a query cliente, a query produto, a query venda, venda item, nota fiscal, não sei o que, todas elas aqui dentro. Isso aqui são suas views, que são seus formulários. Perfeito. Se você tiver uma única instância aqui do data module, toda vez que você precisar de qualquer coisa, ele faz isso aqui, ó. Ó, ele faz o seguinte, esse formulário acessa aqui. Esse cara também acessa o mesmo. E esse aqui também acessa o mesmo. Então, se você tiver acessando produtos e outra pessoa também acessar produto, ele vai acessar a mesma de produto e esse aqui a mesma de produto. Porque o ponteiro é o mesmo. Agora, quando você abre o seu form, você instancia aquele grupinho, esse aqui, ele continua sendo o mesmo nome, mas esse data module aqui vai servir só para esse formulário aqui.
Quando esse cara precisar de um data model, ele vai tipo, criar uma cópia desse mesmo, instanciar em outro endereço de memória. Fica legal, não tem problema desse jeito, entendeu? Então é por isso que eu faço assim. Se eu quisesse, eu poderia simplesmente fazer o use da config SBR aqui dentro. Depois que fizesse o use, usava o nome dela. Mas desse jeito não precisa. E nessa situação aqui, você nem precisa dessa variável global aqui, ó, tá? Esse nome aqui você pode apagar. Por quê? Porque você vai toda vez utilizar. Você não está usando esse nome aqui padrão que existe aí. Perfeito? Então é basicamente isso aqui. Vou só finalizar aqui com vocês, vocês vão ver que vai funcionar. Então, por exemplo, até aqui é padrão, né? Então vamos dar um Ctrl C. E aqui nós vamos agora para o XML SIGLib. Então vamos lá. Eu acabei, deixa eu ver aqui, config certificado, que eu acabei copiando mais, né? Então só até aqui. Então beleza, Ctrl C, vamos lá que uma hora nós acaba. XML, olha lá, o mesmo nome, ó. Ponto, ele é o quê? Ele é inteiro, então ponto as integer é igual. Aí beleza, vamos só arrumar isso aqui, né? Apaga. Observe que não está dando erro. Então vamos apagar logo tudo isso aqui, apaga isso aqui, esse aqui, esse aqui. Agora é URL path. Então coloca lá URL, quando você começa a digitar já aparece o mesmo nome. E ele é o quê? Ele é string, então as string. Beleza. Agora caminho, né? Então deve ser bem caminho. Olha lá, caminho. Ponto, ponto. Ele é o que tipo? String. Então ponto, as string. Olha lá, perfeito. E a senha? Ctrl V, senha. Olha lá, pronto. E agora aqui, ele é a num série. Pronto. Agora é só você organizar. Eu gosto de organizar aqui certinho, eu não gosto de ficar bagunçado, né? Então vamos lá, vamos organizar aqui. Quem me acompanha desde o início já sabe que tudo eu coloco desse jeito. Então é coisa minha mesmo, não é. Não leve a mal aí. Se você não gostar, você pode deixar desorganizado, tá? Isso aqui precisa também ser organizado. Ctrl C. Só. Pronto, olha. Calma aí. Coisa aqui que eu só vou organizar eles aqui, né? Ctrl V. É só selecionar aqui, ó. Segurar Shift, Tab, ele vai colar aqui dentro. Agora sim, tá tudo alinhadinho. Apago isso daqui, tá? Vou selecionar aqui. Ctrl C, clica ali, Ctrl V, tudo alinhadinho. Beleza? Que é só apagar agora. E agora? Agora já acabou? Não. Por quê? Porque eu simplesmente passei as informações aqui para dentro, tá? Então vou alinhar eles aqui em cima. E agora eu tenho que dar o post. Então eu peço pegar aqui, ó, Ctrl C e vou clicar aqui dentro, Ctrl V, ponto, post. Não estou nem fazendo validação alguma. Observe que já está configurado. Então vamos executar aqui para a gente finalizar esse vídeo, que já está bem longo, mas a ideia é essa aí mesmo. É esse o modelo. Cliquei aqui em configuração, observe aqui em certificado, vou colocar aqui, ó, novo, underline, caminho, underline, certificado, ponto, path. PFX, né? PFX. Digamos que isso aqui é o caminho do certificado. Pode ter algo assim, ó. C, dois pontos, barra, documentos, barra, certificado, barra. Isso aí. Perfeito? Então, isso aqui é o caminho do certificado. Qual que é a senha? 1, 2, 3, 4. Vou escolher. Aqui não tem nada porque não carregou ainda. Nós temos que fazer todo aquele processo da CBR de carregar as informações automaticamente aqui para dentro. Não fizemos nada, mas só vamos ver se isso aqui vai funcionar. Outra coisa também que a gente acabou esquecendo, que eu não implementei o salvar. Então vamos fechar aqui, vamos lá. Eu só criei o gravar configurações. Então eu vou vir aqui no salvar, para a gente poder ver funcionando, salvar, e vou chamar ele. Gravar configurações. Pronto. Gravar configuração. Perfeito. Salvar. Agora vai funcionar. Vamos executar. Porque ele tem que passar por isso aqui e inserir no banco de dados. Aí a gente já sabe que está funcionando. Então, configurações, certificado. Coloca lá C, dois pontos, barra, certificado, barra, nome do cliente.pfx, digamos assim.
A senha, 1, 2, 3, 4, digamos que é a senha do cliente. Só isso aí já tá bom. Salvei. Deu um probleminha e eu já imaginava por que também, tá? Por que deu esse probleminha aqui, galera? Porque nós ainda não instanciamos. Observe que ele deu um access violation porque esse carinha aqui, ó, fservice config cbr blá blá blá, não existe ainda. Você tem que criar toda vez e destruir também. Você fica por conta própria sua. Então vamos fazer isso aí funcionar, tá? Para a gente poder finalizar. Se eu tivesse feito use direto, teria dado certo. Então o que eu faço? Vamos dar um Ctrl C aqui, né? E vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no nosso formulário, F11, no create dele. Então você pode colocar assim, ponto, create self. Toca self aí, né? Porque toda vez que você fechar, ele já destrói automático, né? Então você pode colocar assim que vai funcionar. E aí, se você quiser garantir, você vem aqui, ó, destrói. Aí você coloca lá free and new esse cara, tá? Então assim fica bem legal. Então você coloca aqui, destrói. Perfeito. Agora já vai funcionar, porque no create do formulário você criou essa instância e no destroy você destruiu. Vamos executar aqui e vamos ver se no debug funciona, né? Se debug, nós corrigimos. Configurações. Vamos verificar o que está acontecendo. Pam, 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 pam. Deixa eu colocar new aqui para ver. New. Fservice, configurações. Não está indo de maneira alguma. Na verdade, galera, deixa eu ver por que não está funcionando. Eu já entendi. Aqui ele não vai dar certo desse jeito, tá? Eu vou fazer de outra maneira para funcionar, mas aí depois eu vou pensar numa maneira para dar certo. Eu sei porque que não deu certo. Então calma aí, deixa eu só corrigir aqui para vocês verem funcionando no de vocês, tá? Salvar, vamos lá. É o seguinte, para funcionar teria que ser algo parecido com isso aqui, ó. Deixa eu vir aqui para vocês verem. Vou vir aqui na view base e olha só, na view base para vocês verem. Como que teria que ser? Create, então teria que ser assim, ó. Aquele carinha lá é igual a t service config.create, entendeu? Desse jeito aqui, tinha que ser desse jeito para funcionar. Então, no create do formulário, ele automaticamente criaria. E no destroy, então vou pegar aqui, no destroy, free and new, isso aqui. Pronto. Por que teria que ser desse jeito? Aqui ele criaria e aqui ele destruiria. Só que toda tela vai criar isso aí, assim não é legal. Então a gente vai pensar uma maneira para ficar bacana. Eu vou injetar lá para dentro daquela tela esse próprio config aqui. Se não der certo do jeito que eu estou falando, aí vai ter que fazer o use mesmo. Tá beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Create, destrói. Vai funcionar também agora. Então agora vamos executar. E agora ele não vai dar erro porque esse carinha aqui herda exatamente daquela base. Então vai funcionar. Olha aí, ó. Por quê? Porque toda vez que... Eu vou colocar o breakpoint aqui, ó. Toda vez que eu instanciar... Então, deixa eu abrir o nosso projeto aqui. Tá aqui. Cliquei. Ao criar a view de configuração, ele já passa aqui pela base e já fez o create dele. Perfeito? Então já está aqui na memória. Então, vim aqui em certificado. C, dois pontos, barra, certificado, barra, caminho, barra, certificado.pfx. Senha, 1, 2, 3, 4. Perfeito. Salvar. E também não deu certo ainda porque a gente acabou esquecendo de mais uma coisinha, tá? Mas eu prometo a vocês que vai funcionar. Continue. Deu erro. É só isso aqui, ó. Vem aqui, service config cbr. Quando eu fiz o uses, ó, fiz o select tudo bonitinho, cliquei de botão direito, add field editors, botão direito, add all fields, coloquei todos, tá?
eu esqueci de clicar nesse cara aqui, ó, apertar F11 e vir aqui e mandar ele ser auto-incremente. O Firebase precisa disso aqui, Auto-Generate Value, Auto-Inc. Só isso. E agora ele vai funcionar. Deixa eu clicar aqui, pronto. Quando a gente faz isso, é porque na verdade eu acabei esquecendo de fazer. Então ele já vai funcionar. O bom dos vídeos desse jeito, pessoal, é porque você vê na prática os possíveis erros que possam acontecer. Vamos executar agora, desmarcar isso aqui, né? Ele está reclamando aqui, deixa eu ver de quê. Está reclamando que ele está tendo create. Depois eu vou ter que ver isso aí certinho. Mas vamos executar. Ele vai ter que gravar aquele certificado no banco. A nossa missão é essa aí. Gravando. Ó, já parou aqui. Vou só desmarcar. Pronto. Config. Tá vindo aqui. Certificado. C2 ponto barra certificado barra caminho ponto pfx. Senha 1234. Não apareceu nada, significa que funcionou. Então vamos vir aqui no nosso banco de dados, certificado, data, está aqui as informações. Olha lá. Ó. Por quê? Por qual motivo eu não coloquei fazendo o use do data model? Já expliquei aquela anteriormente, porque vai ser criada uma instância de cada data model para cada vez que eu executar a tela. Aqui eu tive que fazer aqui no base, porque eu não queria ter dependência do data model aqui dentro, tá beleza? Então, por isso que eu tive que fazer desse jeito aí. Mas a gente vai fazer uma modificação depois e eu posso fazer ele lá dentro. De que jeito? Posso retirar aqui do base, ó. Você vai ver que vai funcionar também. Olha aqui, ó. Posso pegar esses mesmos carinha aqui para não dar trabalho, Ctrl C. Aí eu vou retirar aqui do base, só para você ver que também funciona. Apaguei e apaguei. Salvei. Pronto, retirei do base. Agora eu venho aqui na minha view, nessa própria view aqui, ó, e eu faço o seguinte, eu faço um use, Alt F11, da minha service config ACBR, porque ela pertence a essa view aqui. Ok, então ela já está aqui dentro. Ficou meio redundante, né, porque está lá no base e está aqui também, mas não tem problema não. Então está aqui dentro. Bacana. E agora? Agora, olha aqui, ó, ela está aqui em cima, aqui bacaninha. Agora o que eu faço? Eu venho aqui no meu create e ele vai funcionar também. F11 aqui. Create, olha aqui, ó. E eu vou também colocar logo aqui o destroy. Então tá os dois aqui que eu coloquei. Lembra que tá um do lado do outro aqui? Eu copiei lá do outro, vou apertar aqui só para não colar que eu tinha copiado. Então só pegar aqui, ó. Ctrl C. Olha aqui, Ctrl C. E coloca aqui Ctrl V. Só para eu poder colar, né? Que eu peguei. E esse aqui é a mesma coisa. Ctrl C e coloca aqui Ctrl V. Só ele apagou, mas a gente digita de novo. Inherited. E aqui. Inherited. Perfeito. Aqui também. Isso aqui você apaga. Isso aqui eu copiei só para poder verificar. Pronto. Assim ele já vai funcionar também. Ctrl F9. Observe que ele não deu erro algum. Por quê? Porque eu injetei aqui dentro a service. Perfeito, mas de qualquer maneira, quando eu executar, ele vai instanciar e funcionar. Eu poderia fazer usando então a própria instância global da service? Poderia, mas se eu tiver duas telas ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, dá problema. Por isso que eu não gosto desse jeito. Já tive problema no passado e assim fica melhor. Só para a gente poder configurar, né? Eu vou apagar, vou copiar isso aqui, porque isso aqui é chato de digitar, e vou deletar. Deletei aqui e vou comitar. Observe que aqui o ID vai mudar para 2, quando a gente fizer a segunda vez. Então vamos executar, cliquei. Vamos executar nosso projeto aqui. Configurações, não deu erro. Certificado, caminho. Vou colar e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser diferente. Salvei. Observe que ele salvou também. E aqui já está no banco e a senha é de 1 a 8. Então, isso é muito legal. Pareceu meio confuso aqui, porque eu acabei esquecendo alguns detalhes, mas no dia a dia, assim fica melhor do que você usar a própria instância, essa aqui. Porque se você tiver duas telas ao mesmo tempo acessando, dá problema. Em que situações isso acontece? Principalmente quando é uma venda.
Se você quer que seu sistema abra 2 telas de venda ao mesmo tempo, não dá certo. Beleza? Gostaram desse conteúdo, pessoal? Foi bem extenso. Se gostaram, aperte no like aí do joinha. Dá muito trabalho fazer esses vídeos, né? Nos ajude compartilhando, levando a mais pessoas. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, porque isso também nos ajuda. O YouTube nos paga um dinheirinho por isso aí, né? Isso é bem legal, tá ganhando os monies. Então, para isso, precisa que você tenha engajamento. Bacana? Fiquem com Deus e até a próxima.